seu percurso na área. O professor Miguel Morgado é doutorado em Física, foca agora a sua investigação em instrumentação biomédica e atualmente trabalha com imagiologia funcional ocular, sendo cofundador de uma empresa especializada em telemetria e comunicação, que é Machine to Machine. E, portanto, eu dou as boas-vindas ao professor e passo-lhe a palavra para fazer uma breve introdução acerca do seu percurso, do seu histórico académico até aos dias de hoje, em particular na área de instrumentação. Ok. Obrigado. Boa tarde a todos e, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Espero que a conversa seja interessante e que aquilo que eu possa dizer se tenha interesse para todos. Eu sou engenheiro físico, a minha formação é em engenharia física e eu, se der a licença, vou apanhar o ecrã e apresentar aqui tinha aqui uns slides de uma apresentação que tinha feito há pouco tempo, que mostram um pouco como é que eu vim parar onde estou hoje, não é? Portanto, se me dão licença, vou pegar na tela. Não posso, tenho que me ativar o compartimento, a compartilha de tela. É possível? Se não for possível, eu falo sem os slides, não há problema nenhum. Ora, julgo que já está. Ok, excelente. Obrigado. Pronto, devem estar a ver um PowerPoint, o primeiro slide é tudo branco, mas basicamente o meu percurso começou em 1984, eu já tenho 54 anos, nasci em 66, começou em 84 e basicamente coincidiu com a criação do curso de Engenharia Física na Universidade de Coimbra. Eu sou do primeiro curso que houve de Engenharia Física na Universidade de Coimbra, está aqui a publicação no Diário da República, levou à criação do curso. E a minha opção onde é muito indeciso o que é que queria estudar, se queria Física, se queria Engenharia Física, ainda houve uma altura em que devia estar enganado e pensei na Química, mas isso foi claramente um engano. E na altura acabei por decidir, por incrível que pareça, com base neste panfleto que o Departamento de Física fez para promover o curso, e que eu pedi algumas informações sobre o curso e eles mandaram-me isto e a lista, o plano curricular. Eu gostei do nome das cadeiras, basicamente escolhi por causa dos nomes das cadeiras. É engraçado que na altura, o Coimbra não foi o primeiro curso de Engenharia Física, no ano anterior já tinha começado a funcionar o curso do técnico e eu já tinha até um vizinho meu, eu sou de Leiria, um vizinho meu que estava em Engenharia Física Tecnológica no técnico, mas não sei porque eu nunca falei com ele sobre o curso, acabei por dizer que é o professor Horácio Fernandes, que provavelmente vocês conhecem, alguns que foram alunos do técnico, nós vivíamos lado a lado quase, mas pronto, a decisão foi muito com base nisto. E portanto, foi assim que eu vim parar a Engenharia Física. Eu devo dizer que provavelmente vocês hoje vão achar estranho aquilo que eu vou dizer, mas na altura não foi nada pacífica a criação dos cursos de Engenharia Física e o seu acolhimento dentro dos departamentos de Física. Havia, digamos que, uma corrente talvez mais ligada ao pessoal da Física Teórica, que achava que isso era um desvirtuar da pureza dos departamentos de Física. Não fazia sentido ter engenheiros dentro estar a formar engenheiros dentro de um departamento de Física. Isto são coisas do passado, obviamente, que já lá vão, e penso que hoje em dia não é de certeza absoluta o sentimento dominante, mas na altura, quando começámos a estudar, fomos logo mimoseados com este cartoon que está aqui, feito por um professor que já faleceu, portanto também não vou identificar, a gozar um pouco com os alunos de Engenharia Física, o curso de Engenharia Física, e que nós depois, passado um ano ou dois, respondemos, modificando ligeiramente o cartoon para este coisa. Mas isto são brincadeiras e hoje em dia eu penso que, pelo menos é a realidade que eu conheço do meu departamento, e penso que será também nas outras universidades, que hoje em dia é pacífico e as pessoas, mais do que isso, acho que as pessoas veem que faz sentido termos os cursos de Engenharia Física e o curso de Física dentro da mesma casa, a partilhar experiências. Lá fiz o meu percurso, primeiro cargo de Engenharia Física em 1988, é Coimbra, temos que sempre ter estas coisas. Eu aqui tinha cabelo ainda.
já lá vão uns tempos, alguns, o Milton, a pessoa no ISEC, o José Basílio, que está mais na parte empresarial, mas o Arthur, que é a pessoa no técnico, temos, portanto, aqui um conjunto de malta que seguiu a carreira académica, e chegámos então, digamos que ao ano final, que é o último ano de projeto, o último ano de curso, que é o ano em que fazíamos o projeto de licenciatura, que no fundo é equivalente à tese mestrado agora, pelo menos em termos de carga de trabalho é exatamente equivalente, e que é algo que define muito o que é que nós vamos fazer a seguir. E na altura o meu trabalho, está aqui esta placa eletrónica, teve a ver com isto. Era um contrato de investigação, um contrato de desenvolvimento com a Agência Espacial Europeia, em que eles basicamente criam um sistema de muito alta velocidade, e não, muito alta velocidade na altura, em 1989 eram 20 MHz, baseado no Buzz VME, que é este tipo de conector e de organização de sinais eletrónicos, com 2 canais de aquisição, portanto, com os tais ADCs rápidos e aqui 2 processadores de sinal, TMS 320-20, salvo erro, para testar um equipamento que iria ser enviado para o espaço, um telescópio de raio-x, salvo erro, já não tenho bem a certeza. E, portanto, eu fiz este trabalho integrado no grupo do professor Carlos Correia, que foi depois, além de ter sido o meu orientador de licenciatura, foi depois o meu orientador de doutoramento e, mais que isso, o meu amigo ao longo de todos estes anos. Infelizmente ele faleceu aqui há 2 anos atrás. E, portanto, a escolha, para mim, a escolha da tese de licenciatura, do projeto de licenciatura, foi completamente determinante. E, portanto, aqui o professor Carlos Correia, esses idos de 1989, 1990, começou aqui a minha atividade inicial académica, que era muito ligada à área da eletrónica, principalmente aquilo que nós chamamos de eletrónica nuclear, ou seja, fazer eletrónica para detectores de radiação. Processamento de sinais provenientes de experiências de física nuclear. Havia essa tradição no Departamento de Física de Coimbra, e não só. Se nós formos ver, depois de vocês tiveram, segundo eu percebi, há 2 edições atrás, com o professor Carlos Filhais a falar sobre a história da física. Não sei se ele falou sobre a história da física em Portugal, mas no século XX houve um início de renascimento da atividade de investigação muito forte nos anos 30, com uma série de pessoas a doutorarem-se no estrangeiro, por exemplo, o professor Mário Silva, aqui em Coimbra, que se doutorou com a Madame Curie. Mas depois, devido a um terrível decreto de Oliveira Salazar, foram demitidos uma série de professores da Universidade Portuguesa, e isso praticamente condenou os departamentos de física a estarem durante vários anos sem praticamente investigação nenhuma, porque os que sobraram ainda por cima eram poucos e tinham que dar muitas aulas. E nos anos 60 há um renascimento, com vários professores a doutorar-se no estrangeiro, e uma área em que se apostou fortemente foi a física nuclear experimental. Talvez porque o país é um grande produtor de urânio, ou era na altura, e houvesse aí uma aposta estratégica, talvez porque a física nuclear estava um bocado na moda depois da Segunda Guerra Mundial. Todas essas coisas foi o que aconteceu. E, portanto, associado a essa parte da investigação na física nuclear, surge a necessidade de fazer os instrumentos para medir as informações que conseguem obter no estudo da física nuclear, nomeadamente para fazer espectros de energia de caimentos radioativos. E o professor Carlos Correia, que é engenheiro eletrotécnico de formação, primeiro em Coimbra e depois no técnico, mas depois já veio para o departamento de física e doutorou-se em física, e que foi um dos inventores do primeiro computador português, o ENER-1000, trabalhou nesta área, no desenvolvimento de um sistema. Reparem que estamos a falar no início dos primeiros computadores pessoais, no desenvolvimento de um sistema de processamento de impulsos nucleares. E, portanto, eu terminei o curso em outubro de 89, entrei como assistente estagiário, que era assim que se chamava na altura, em dezembro de 89, e começou a minha atividade, e ao mesmo tempo, conforme ele disse, também havia aqui uma série de projetos empresariais, e começámos a primeira empresa em abril de 90. Portanto, durante os anos iniciais eu dividi a minha atividade entre empresas e universidade. Empresas já criámos aqui umas tantas. A ISA, que entretanto foi agora recentemente vendida a uma empresa norte-americana. A IntelliCare, que ainda existe, ainda atua na área da saúde. A ISA Energy, que entretanto converteu-se em VPS.
e onde que está ativa e que trabalhamos na área da gestão da energia, e mais umas outras empresas andam por aí. E do lado da universidade andei a trabalhar bastante então nesta área de eletrónica nuclear, tendo por essa altura começado a colaboração com o Centro de Fusão Nuclear, do técnico, e onde desenhámos também, começámos a desenhar eletrónica para experiências de fusão nuclear, para controle de tokamaks. Este foi um modo de temporização que deve ter sido o primeiro FPGA desenvolvido em Portugal. Depois, em 94, há uma mudança, eu mudo completamente de área em 94. Isto teve a ver com a criação deste instituto chamado IBILI, Instituto Biomédico de Investigação da Luz e Imagem, e que me fez levar para a área biomédica e também passar um bocado da eletrónica para a óptica, para a fotónica, onde tudo é muito mais caro. Foi a primeira descoberta que eu fiz. E isto deve-se muito, e onde eu estou ainda agora, o IBILI formalmente já não existe com esta designação, é algo que pertence à Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, mas ainda tenho 2 laboratórios aqui dentro deste edifício. O IBILI foi um instituto que, de certa forma, foi muito inovador em Portugal. Foi criado em 92, salvo erro. Está aqui localizado, agora já integrado no Polo 3 da Universidade, junto do ICNAS, onde nós temos os 2 únicos ciclotrões públicos que existem em Portugal, e junto ao Hospital da Universidade de Coimbra. E deveu-se à visão deste senhor que está aqui, que é oftalmologista, o professor Cunha Vaz, um distinto oftalmologista que basicamente ganhou todos os prémios internacionais que existem na área da oftalmologia, e nem é vivo, felizmente, e ainda trabalha, também felizmente. Veio depois de estar muitos anos como professor na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, no Departamento de Oftalmologia. Na Universidade de Chicago resolveu vir para voltar a Portugal, voltar a Coimbra e criar um instituto multidisciplinar, verdadeiramente multidisciplinar, dedicado principalmente às ciências da visão, não só, mas principalmente às ciências da visão. E, portanto, nesse instituto houve logo, desde a raiz, um departamento de instrumentação. Para além de haver um departamento de biofísica, que era baseado no Instituto de Biofísica da Faculdade de Medicina, pertence à Faculdade de Medicina, mas que as pessoas eram físicos, o diretor era físico, o professor João José Pedroso Lima, trouxe o PET para Portugal. A ideia era juntar no mesmo edifício bioquímicos, físicos, matemáticos, médicos, para fazer investigação na área da visão. Que era uma filosofia que o professor já tinha, ele tinha sido ele o inventor deste aparelho que está aqui, que serve para medir, utilizando fluorescência, serve para medir a permeabilidade de uma barreira chamada hematorretiniana, e que é algo que a probabilidade aumenta muito nas fases iniciais de algumas doenças, como a retinopatia diabética. E, portanto, comecei a trabalhar, e foi nesta área que eu me doutorei. Na altura não havia ainda doutoramento em Engenharia Física em Coimbra, portanto, doutorei-me em Física, na especialidade de Física Tecnológica, a trabalhar na área da fluorescência ocular. E é lá que continuo. Hoje trabalho, divido o trabalho, como disse na apresentação, na área da imagiologia ocular funcional, portanto, queremos ver função e não queremos, não tanto anatomia, mas principalmente função, e basicamente estamos a utilizar 2 técnicas. Uma é uma técnica de multifotão, portanto, em que utilizamos lasers de femtosegundos para excitar fluorescência com absorção simultânea de 2 fotões e obter imagens como estas que estão aqui em baixo, em que a cor codifica o metabolismo das células. Portanto, estamos a ver se as células estão a respirar bem ou estão a respirar mal, assim, de uma forma muito rápida. E outra é utilizar uma técnica de interferometria, chamada tomografia de coerência óptica. Basicamente é um interferómetro de Michelson, mas em vez de utilizar uma fonte de grande coerência, utiliza uma fonte de muito pequena coerência. Tipicamente um laser com uma grande largura de banda. Esta técnica permite-nos obter, desculpem, o instrumento é este, permite-nos obter imagens, cortes seccionais da retina com uma boa resolução axial, tipicamente 6 micron, e estamos a desenvolver, no fundo, uma técnica de elastografia, combinar o OCT com os ultrassons para tentar ver as propriedades mecânicas da retina
Ou seja, no fundo é o equivalente ao apalpar, mas com luz, não é? O médico sempre apalpou desde o tempo de Hipócrates, por aí fora. Nós queremos apalpar com luz porque acreditamos e temos boa evidência que com isso iremos talvez ser capazes de detectar o Alzheimer, a doença de Alzheimer, numa fase muito precoce, utilizando a retina, que no fundo já faz parte do sistema nervoso central. E pronto, não gasto mais slides. Basicamente, é aqui que eu estou neste momento. E é isto, assim, de uma maneira sucinta, é isto em que ando a trabalhar. Muito bem, professor. Muito obrigado por essa demonstração daquele que foi o seu percurso, e acho que também acaba por mostrar um bocado aquele que tem sido o desenvolvimento e a abertura, como o professor referiu, para novas áreas, novos domínios da física, do ensino da física, em particular o surgimento do ramo da engenharia física, como o professor referiu. Hoje é um pilar fundamental na área de física, na formação de profissionais, e é algo que, evidentemente, eu tenho que reconhecer, apesar de a minha área ser mais a física, mas evidentemente absolutamente tão fundamental quanto a física em si, e portanto isto mostra que de facto, felizmente, tem havido esse desenvolvimento. E portanto, agora em relação, passando em específico àquele que é o tema que aliás o professor tocou ao falar sobre o seu percurso, que é a instrumentação, que é uma área extremamente abrangente e evidentemente não se restringe apenas à física ou à engenharia física, e portanto eu queria começar sobre o tema específico por pedir ao professor que desse essencialmente uma espécie de definição, um breve desenvolvimento sobre a instrumentação e sobre o quão fundamental é no que toca ao desenvolvimento científico e tecnológico, e em particular que papel é que tem no desenvolvimento da física e da engenharia física. Como disseste, a instrumentação é algo extremamente vasto. Agora, eu acho que ela tem sempre qualquer coisa a ver com a física, porque a função básica da instrumentação, ou o princípio que está na base da necessidade do homem criar instrumentos, é poder atuar sobre o mundo físico. E a atuação sobre o mundo físico implica, pelo menos a partir de uma certa altura, uma fase do desenvolvimento, implica conhecer as regras do mundo físico, as leis do mundo físico, no fundo, as leis por quais se governa a natureza. E, portanto, se nós queremos desenvolver instrumentos que basicamente servem ou para adquirir informação do mundo físico ou para atuar sobre esse mundo físico, nós temos que conhecer as leis que governam esse mundo físico. Por outro lado, esses próprios instrumentos permitem-nos adquirir, e do ponto de vista da medida, que é um ponto de vista fundamental da instrumentação associada à engenharia física. O engenheiro físico é muito um engenheiro de medida, uma pessoa que sabe medir, que sabe, portanto, adquirir valores fiáveis, valores numéricos com exatidão e com precisão que nos traduzem grandezas do mundo físico, propriedades do mundo físico. Estava eu a dizer, portanto, a atuação, essa interface com o mundo físico, especialmente na parte da medida, mas também na parte da atuação, implica-se conhecer e utilizar um conjunto de fenómenos físicos para conseguir capturar esses valores ou intervir diretamente no mundo físico. Quer dizer, entramos aqui na questão dos transdutores, da interação a nível de sensores e atuadores. Não é possível um engenheiro físico desenvolver um conjunto um instrumento qualquer para, por exemplo, medir o valor de uma determinada propriedade física sem recorrer a um sensor que, por sua vez, tem que estar baseado num processo físico qualquer. Não é?
E, portanto, não é possível desenvolver instrumentação para atuar no mundo físico sem conhecer as regras do mundo físico. Por isso, é óbvio que há outras especialidades de engenharia que desenvolvem instrumentos, mas eu considero que quer os físicos, porque há muitos físicos que também desenvolvem instrumentos, portanto, às vezes a fronteira entre o físico experimental e o engenheiro físico às vezes é um bocado difusa. Mas estava eu a dizer, as pessoas que estejam associadas à física, portanto, quer diretamente da física, quer da engenharia física, eu acho que tem uma mais-valia muito considerável no desenvolvimento de instrumentos, que seja para medir, seja para atuar. E depois há também o facto de, isto obviamente agora já não é tão verdade como era há 35 anos atrás, quando foi criada a engenharia física, mas nessa altura era evidente que todas as outras engenharias estavam baseadas apenas na física clássica, naquela física que foi desenvolvida até finais do século XIX, não é? A engenharia mecânica baseada na mecânica, a engenharia civil também baseada na mecânica, a engenharia química baseada na termodinâmica. Havia toda a revolução da quântica e a revolução da relatividade estava ainda por explorar do ponto de vista de uma disciplina académica de engenharia, não do ponto de vista tecnológico. As coisas já a acontecer, não é? As fibras ópticas, os lasers, os semicondutores, supercondutores, tudo isso. Hoje já não é bem assim, nós temos engenharias, especialmente na eletrotécnica, também se trabalha já com muita base na física do século XX e do século XXI, as supercondutividades, os semicondutores, as fibras ópticas, as antenas, tudo isso, mas não há dúvida que o engenheiro físico e o físico continuam a ser, naturalmente, pelo facto de eles estudarem com maior profundidade as leis do mundo físico, as pessoas que estão em melhores condições para desenvolver instrumentos para interagir com esse mundo físico. Essa é a minha perspectiva. Eu penso que havia mais qualquer coisa na tua pergunta, mas escapou-me. Vou ter que começar a tomar notas. Não, em geral, eu julgo que o professor foi de encontro à questão que coloquei e com o desenvolvimento que fez, também julgo que se levanta a questão em específico de, tanto dentro daquilo que é a instrumentação e em específico na área de física e de engenharia física, quais é que são aqueles os maiores desafios que se enfrenta neste momento, em particular desafios no que toca, por exemplo, ao desenvolvimento de maior precisão na instrumentação, nos instrumentos, quais são os obstáculos, os maiores obstáculos que neste momento se enfrenta desse ponto de vista? Depende muito da área, depende muito, mesmo muito da área. É difícil dar uma resposta geral. Uma coisa que é importante para um bom engenheiro físico, um bom físico experimental, portanto, pessoas que têm que estar a fazer medidas na área da física, têm que conhecer muito bem esta questão do que é a precisão e do que é a exatidão. Têm que saber medir. E isso implica, no caso da precisão, então é óbvio, um conhecimento muito sólido de estatística e perceber o que é o ruído. No fundo, o ruído é qualquer processo estatístico que esteja a afetar a medida. E, portanto, a instrumentação tem que sempre... nunca se pode livrar da incerteza na medida. É impossível. Há limites da natureza para isso, e já não vou estar a falar no famoso princípio da incerteza, mas há outras coisas mais óbvias que às vezes as pessoas esquecem. Se nós queremos contar fotões, temos ali uma estatística de Poisson, e se contamos N, temos sempre mais ou menos raiz de N preso à medida, e isso há de ser sempre algo que degrada a precisão. E acabou, não há volta a dar. Depois há todo um conjunto de mecanismos que degradam a precisão, podem ser controlados, mas levando as condições de medição para extremos. Quer dizer, se medíssemos uma série de coisas a 0 Kelvin, se calhar não tínhamos ruído térmico, não tínhamos uma série de situações. E há coisas que precisam de saltos tecnológicos. Não é propriamente, por exemplo, também pode ser considerada instrumentação. Por exemplo, fibra óptica, neste momento, que é um componente vital na civilização moderna, que é a base disto que nós estamos aqui a fazer, esta comunicação aqui à distância.
As fibras ópticas que nós utilizamos neste momento trabalham a 1550 nanómetros nas comunicações ópticas e o processo de fabrico está completamente otimizado. A atenuação que existe é de cerca de 0,2 decibéis por quilómetro e os mecanismos que estão lá envolvidos na atenuação é a própria absorção na sílica, no material que é feito na fibra, e depois há lá uns dopantes que são metidos porque o núcleo da fibra tem que ter um índice de refração ligeiramente superior à bainha da fibra. Não podemos passar sem esses dopantes, portanto, acabou, chegámos ali ao limite. Se quisermos atenuações menores, porque estas atenuações que no fundo acabam por limitar o comprimento do canal e obrigam-nos a pôr repetidores de tanto em tanto tempo, tem que se mudar a tecnologia, tem que se mudar o material. Ou então começa-se a explorar o mesmo material, e já está a haver algumas tentativas nisso, noutro comprimento de onda, o que implica fazer novos lasers, fazer uma série de coisas. Portanto, haverá sempre limites. Eu não consigo precisar exatamente responder à tua pergunta quais são os desafios maiores, mais importantes, até porque eu devo dizer que não tenho, às vezes para responder essas perguntas é preciso uma pessoa ter algum pensamento produzido sobre essas áreas. Às vezes parar, olhar para o que é que se passa e produzir alguns pensamentos, ter uma opinião. Eu confesso que minha profundidade não vai a esses pontos, não é? Portanto, não tenho, se calhar falta-me essa profundidade para poder responder taxativamente à tua pergunta. Mas eu acho que depende muito, mesmo muito, do domínio em que estamos a trabalhar. Por exemplo, no domínio em que eu trabalho, a grande dificuldade é mesmo a complexidade do universo em que estamos a trabalhar, do sistema biológico, que é extremamente complexo e que foge um bocado àquelas simplificações de reduzir tudo a esferas e sistemas em equilíbrio, isolados e não sei o que mais, que nós estamos habituados na nossa formação de física, não é? O universo físico acaba por ser bastante simples, às vezes, comparado com estes universos biológicos que são, se calhar não por natureza caóticos, mas por aparência caóticos. Portanto, eu acho que vai haver sempre limites de precisão que nunca... Aqui não acha. Tenho a certeza que há limites de precisão que nunca vão ser ultrapassados, não há nada a fazer. Tenho a certeza que há coisas que vamos ter que melhorar muito, umas continuando à perfeição, outra mudando mesmo paradigmas e tecnologias. Agora, não deixa de ser impressionante, às vezes, as precisões que conseguem, aquela experiência das ondas gravitacionais é impressionante, quer dizer, é impressionante como se consegue, eu não tenho aqui os valores, mas como se consegue ter um interferómetro com um braço, acho que são dezenas de quilómetros, se não forem, já não me tenho exatamente os números, e se consegue ter ali uma precisão submilimétrica naquilo. Portanto, eu acho que isso é um triunfo da física e da engenharia, e isso é claramente engenharia física e física a funcionar. Exatamente, professor. E, de facto, este desenvolvimento na instrumentação e na interligação evidente com o próprio desenvolvimento do conhecimento científico, tem-se visto de facto, esses processos, essas conquistas absolutamente históricas e impressionantes, como o professor referiu, precisões quase impensáveis. É verdade. Um, e outra coisa que já agora que me ocorreu agora também é reparar que se nós vimos o que é que tem sido, são vários os grandes feitos da engenharia nos últimos 100 anos, mas muitos deles estão associados a coisas que são eminentemente de física, quer dizer, uma altura que era a missão Apollo, tudo isso era o maior feito de engenharia do século XX, o LHC, a maior máquina que o homem já construiu, tudo isso são o LIGO, eu acho que é uma coisa extraordinária. Está-se a fazer agora falta-me o nome, aquele toca-maca em Candarache, agora o Jet é o outro, que agora não me lembro o nome, vou de me lembrar. Quer dizer, a investigação na física acaba, ou seja, o esticar do conhecimento, da fronteira do conhecimento, o expandir da fronteira do conhecimento na área da física, acaba por necessitar cada vez mais de imponentes esforços de engenharia na área da instrumentação. E percebe-se, quer dizer, nós queremos olhar cada vez para o mais pequeno e para o mais longínquo, portanto,
Cada vez mais precisamos de instrumentação extremamente sofisticada que nos garante exatamente as duas coisas, a exatidão e a precisão na medida. Muito bem, professor. E dentro, já que o professor também acabou por referir alguns traços da área em particular que o professor trabalha, e mais no domínio da biomédica, e isso leva-me a uma questão que realmente tem sido extremamente relevante com o advento da pandemia e todo este desafio que temos vindo a enfrentar em todo o mundo, e nesse sentido perguntava ao professor em específico sobre aquilo que é a instrumentação no domínio da medicina, na aplicação Sim. na medicina e na biomédica em geral, e perguntava-lhe que avanços é que, no fundo, esta situação pode também potenciar, porque sabemos que nestas alturas em que naturalmente acaba por haver um foco maior para permitir uma resposta mais acelerada a estes problemas, e perguntava ao professor então portanto, qual a importância em geral destes desenvolvimentos na instrumentação e, em particular, se há algum desenvolvimento mais acelerado que possamos esperar nesta altura e em consequência desta situação. Ok. Eu antes de responder diretamente a isso, queria até mostrar um slide, ver se o encontro, ocorreu-me agora, que fazia sentido. Eu encontro, que é um slide de um artigo que foi publicado em 2001. Está aqui. Rapidamente. Aqui. Onde está a apresentação? Só um momento. Está ela. Eu vou novamente aqui apanhar a tela. Ok. Este slide tentava mostrar de onde é que vieram os grandes avanços da medicina no século XX. Onde é que eles foram criados? E se vocês repararem, aqui neste slide, o que está é uma vasta maioria daquilo que são considerados os grandes avanços da medicina vieram da física e da engenharia. Temos aqui coisas óbvias, que toda a gente sabe, como a ressonância magnética, outras menos óbvias, como os desfibrilhadores implantáveis, os aceleradores lineares para a radioterapia, etc, etc, etc. Vejam, comparado com o que vem da farmacologia, da imunologia, da biologia molecular, portanto, a importância é enorme. É óbvio, e estamos a falar da segunda metade só do século XX. É óbvio que este século vai ser um bocadinho diferente, porque a biologia molecular foi uma ciência que chegou a um estado de maturidade mais tarde do que a física, e, portanto, vai aumentar fortemente a contribuição que vem aqui desta área. Mas não tínhamos a menor dúvida que a física e a engenharia vão continuar a oferecer, vão continuar a ser a origem de muitos dos desenvolvimentos que vão acontecer na medicina agora aqui no século XXI. Em relação à pandemia propriamente dita, como é que eu vejo o que têm sido os desenvolvimentos? Há 2 ou 3 desenvolvimentos que são óbvios. Houve todo aquele esforço de fazer os ventiladores, não é? Rapidamente começaram toda a gente a inventar ventiladores e a tentar fazer ventiladores mais baratos, e isso é mecânica. O ventilador é mecânica pulmonar, que é uma disciplina relativamente complicada. Tentem ler um livro de mecânica pulmonar e vão ver que aquilo não é fácil. Aliás, um dos grandes especialistas em mecânica pulmonar era o professor Manuel Paiva, que é físico, e era professor na Universidade Livre de Bruxelas. Ele esteve algumas vezes no Departamento de Física de Coimbra, e imagino também noutras universidades, e era um homem que trabalhava muito na parte da fisiologia pulmonar do espaço, portanto, dos astronautas. Portanto, houve esse esforço grande de desenvolver novos ventiladores, e, portanto, estou convencido que, se
se fizeram avanços importantes e que vão ser incorporados em produtos. No fundo, a função da engenharia também é isso. Se fizermos uma definição de engenharia, temos que vem lá a aplicação dos princípios da ciência para a resolução de problemas de forma, que há uns anos dizia-se economicamente viável, agora diz de forma sustentável, que é mais abrangente, mas é isso. Portanto, acaba por chegarmos sempre a um produto, a uma solução que esteja disponível. Outra área onde eu acredito que vai haver alguns avanços e onde até por acaso fui chamado a participar um pouquinho numa colaboração com uma empresa, é na área da desinfecção. Toda esta questão levanta, toda esta problemática do Covid, levantou o problema da desinfecção. E se vocês viram, se calhar certamente, alguns daqueles vídeos, pessoal médico a desinfetar-se, aquilo é terrível, quer dizer, ou se conhecerem rotinas, se falaram com alguém que trabalha nos hospitais, quanto tempo é que eles demoravam a vestir-se e a despir-se, uma radiologista, por exemplo, quanto tempo é que demora a vestir-se e a despir-se quando vem um doente com Covid. Aquilo é uma coisa impressionante e, portanto, a questão da desinfecção é uma questão importante e uma das soluções para isso é os ultravioletas, é a utilização de, lá está, física, luz, ultravioleta, conhecer, isso implica uma série de coisas, implica saber calcular doses, é radiação, não é radiação ionizante, aquela que os físicos estão mais habituados, mas não é radiação na mesma, são fotões, calcular doses, é preciso saber mecanismos de proteção, é preciso saber quais são os materiais, quer dizer, não se pode entregar ultravioletas através do vidro, quais são os materiais de óptica dos ultravioletas, não tem nada a ver com a óptica da radiação visível, portanto, mais uma vez, instrumentação ligada à física a ser chamada. E depois há uma área que eu acho que vai ser uma das áreas mais importantes na área da saúde e que acho que aqui não estou a dizer que tenha já havido desenvolvimentos nisso, mas quando as pessoas daqui a uns tempos pararem para fazer os balanços disto, vão ver que precisamos de investimento tecnológico nessa área, que é a questão de o que é que aconteceu nesta pandemia. As pessoas deixaram de ir aos hospitais. Sabe-se que o número de consulta, de eventos cardiovasculares e AVCs registados diminuiu fortemente e de certeza que eles não deixaram de acontecer. Aliás, estima-se que o excesso de mortalidade que ocorreu nestes meses, relativamente aos anos anteriores, está entre 3 vezes a 5 vezes, ainda falta um bocado de fazer o balanço dessas coisas e apurar os números certos. E, portanto, uma das áreas em que na medicina vai-se ter que investir muito e vai necessitar muitas soluções de instrumentação é na monitorização remota dos pacientes. E isso vai ser necessário, quer em cenários de crise em que as pessoas têm medo de ir aos hospitais, quer noutros cenários que se nós continuarmos desta forma, os custos vão ser incomportáveis para os governos em geral, e, portanto, cada vez mais tem que se arranjar maneira de ter as pessoas nas suas casas a ser monitorizadas e a ser controladas e elas só chegarem ao sistema de saúde, aos hospitais, não ao sistema de saúde, mas aos hospitais, em circunstâncias mais restritas. E isso implica um forte investimento de instrumentação. Monitorização à distância é um forte investimento de instrumentação. São sensores, são tecnologias de recolha de informação, são tecnologias de tratamento de informação, são tecnologias de feedback, portanto, de atuação, de contactar o doente, de saber o que é que se passa. Eu não acredito que tenha havido já desenvolvimentos nisto por causa da pandemia, mas acredito que quando daqui a 6 meses os decisores políticos olharem para os números daquilo que se passou e virem quantas pessoas é que morreram mais e quanto dinheiro é que desapareceu dos cofres dos Estados, eles vão ter que perceber que cada vez mais, e até já havia essa tendência, é necessário apostar em tecnologias remotas e descentralizadoras, portanto não centralizadas, para aliviar os impactos diretos no sistema de saúde. Até porque os profissionais são caros e são escassos. Há um exemplo de uma empresa que vem do Departamento de Física, foi criada neste caso por engenheiros biomédicos e também por outras pessoas de outros cursos, e que tem a ver com levar a fisioterapia a casa das pessoas, sem a presença física do fisioterapeuta, mas com o controle daquilo que a pessoa está a fazer. Portanto, implica a pessoa estar instrumentada por todos os efeitos, ter sensores que estão a medir em tempo real
o exercício, a extensão do braço, a flexão do braço, e estão a dar o feedback em tempo real à pessoa se está a fazer bem o exercício ou não, e depois toda essa informação será, obviamente, recolhida e concentrada em unidades concentradoras. E isso está a ser um sucesso comercial, porque a escassez de fisioterapeutas, acho que na China é um fisioterapeuta por cada, eu não sei, o número acho que era astronómico. 75 mil, 100 mil habitantes, não sei, se calhar até estou a achar pouco. Mas pronto, havia essa falta, e esse tipo de soluções vai ter que acontecer, porque não é incomportável para as finanças ter um médico perto de cada pessoa, entre aspas, e ainda por cima uma população que tende a tornar-se mais idosa. Portanto, os dois primeiros casos que eu falei, eu penso, são consequências diretas da pandemia, mas a necessidade de sistemas distribuídos, de monitorização remota, daquilo que se chama basicamente Ambient Assisted Living, que requer muita instrumentação, eu acho que esta pandemia também veio enfatizar isso. Muito bem, professor. Acho que temos aqui também já uma ideia daquilo que é o investimento necessário e fundamental que o professor referiu, da necessidade que decorre da necessidade também de otimizarmos os sistemas e garantirmos estes serviços da melhor forma possível e para enfrentar situações como esta que infelizmente sabemos que ainda se poderá arrastar durante algum tempo. E tendo em conta também o foco que esta questão que tivemos, esta última questão que estivemos a falar, o foco que tem na área da medicina e no fundo nas ciências biomédicas, e eu perguntava ao professor agora, portanto, dentro daquilo que é a instrumentação, e em particular no nosso domínio, não é? Física e engenharia física, mas também potencialmente noutros, em que áreas é que se adaptará melhor, por exemplo, alguém de engenharia física, e, portanto, em particular, de que forma é que, por exemplo, nesta área que estivemos a falar, em particular biomédica e medicina, de que forma é que poderá haver aqui uma espécie de sobreposição do papel de alguém da engenharia física, como, por exemplo, alguém de outras engenharias, neste caso, por exemplo, a engenharia biomédica. Pronto. Na vida profissional, pois as fronteiras são um bocado difusas. Chegando, obviamente, na vida académica, um curso é um curso, outro curso é outro, mas depois chegamos à vida profissional e o que acontece é que as pessoas se misturam e aprendem umas com as outras e ninguém está muito preocupado com essas coisas. Há, obviamente, uma área que está reservada a físicos e engenheiros físicos, que é a área da física hospitalar, que é uma carreira. Portanto, por lei só têm acesso direto a essa carreira os físicos e os engenheiros físicos, e isso tem a ver com a parte da física médica. Portanto, até agora começa a haver a criação de mestrados em física médica, e esses mestrados, pelo menos o de Coimbra, que vai começar agora em 2021, só admite entrada físicos, engenheiros físicos e engenheiros biomédicos. Mas os engenheiros biomédicos vão ter que dar aquela preparação em física, e por isso é que serve esse mestrado. Portanto, até não admite todo tipo de candidatos à entrada. Mas, tirando esse caso concreto da carreira de físico hospitalar, que é uma carreira definida das carreiras hospitalares, no domínio do trabalho as fronteiras são muito difusas e, portanto, existem muitos engenheiros físicos a trabalhar na área biomédica, vários mesmo. Lá acima parece que vocês estão todos aqui em Coimbra. No ICNAS, que se chama Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, onde temos os ciclotrões, as máquinas PET, as ressonâncias, etc., estão lá uma série de engenheiros físicos a trabalhar. O ciclotrão é todo operado por engenheiros físicos. O processamento da imagem PET, portanto, a tomografia por emissão de positrões, é também feito por um colega meu de curso, que também é engenheiro físico. Quanto às áreas de atuação na parte da saúde, são múltiplas e todas elas estão-se a desenvolver muito
muito rapidamente. Há as óbvias, as tecnologias de imagem, basicamente imagem baseada em radiação ionizante, portanto estamos a falar de radiologia, medicina nuclear, tomografia de emissão de positrões. Junta-se a isto a ressonância magnética, que vai ser claramente a técnica médica do futuro, e se um dia conseguimos baixar os custos, e fala-se muito em fazer ressonâncias não criogénicas, porque o grande problema da ressonância, a ressonância é cara como o diabo, por causa do hélio líquido. Está lá sempre a circular para que aquilo seja supercondutor e consiga criar aqueles campos de 3 Tesla e por aí fora. Se conseguirmos materiais supercondutores à temperatura ambiente, ou se conseguirmos outras soluções, e está-se a fazer muita investigação nessa área, o preço da ressonância vai descer fortemente. Obviamente que a ressonância não consegue ver tudo, mas é uma técnica que tem, não é quase, é chata, mas não é invasiva. Não é como o TAC, em que a pessoa faz um TAC ao tórax e leva com 3 anos de radiação natural, que é um bocadinho. A própria ecografia são ondas mecânicas, mas isso não deixa de ser física, instrumentação, e cada vez os sistemas também estão melhores nessa área, e é uma técnica baratíssima. Pronto. E depois novas técnicas que vão de aparecer. Há um conjunto de técnicas que começam agora a ser usadas, principalmente em âmbito cirúrgico, baseadas em radiação óptica. O problema da radiação óptica é o scattering, é a dispersão dentro do corpo, a capacidade de penetrar é pequena, mas em âmbito cirúrgico, portanto, em que temos os órgãos expostos, cada vez mais se utilizam técnicas baseadas em fluorescência para ajudar o cirurgião, por exemplo, em cirurgias tumorais, a ter a certeza que se extraiu tudo, se a definição da margem cirúrgica está correta ou não está correta. E, portanto, eu não me admiraria de ver novas técnicas a aparecerem. Há muita investigação a ser feita em mamografia óptica para tentar resolver o problema atual da mamografia, que é um número muito grande de falsos positivos. Cada 7 mulheres que vão para a biópsia, só uma é que tem realmente patologia tumoral. Fala-se muito no surgimento da imagiologia fotoacústica, também no campo médico. Portanto, aí é uma área que é aquela que salta logo. No fundo, começou com o Röntgen, com o raio-x, não é? A física, entrar na medicina começou talvez aí, pelo menos de forma forte, e essa é que toca logo. Mas depois há toda uma série há a questão dos dispositivos implantáveis, cada vez mais. Uma história que começou com o pacemaker, que agora, por exemplo, no domínio das bombas infusoras de insulina é fundamental, mas agora começamos a falar de dispositivos de estimulação interna no crânio ou externa transcraniana. A estimulação transcraniana magnética é uma coisa que tem já recomendações cirúrgicas, portanto, cirúrgicas não terapêuticas, portanto, aprovadas, não é? No tratamento de certos, até na depressão é utilizada já. Há toda a parte da robótica médica, que é uma parte de instrumentação, quer robótica no sentido do apoio à cirurgia, robôs cirúrgicos, quer no apoio à locomoção, aos interfaces brain-computer, que são toda uma área de instrumentação interessantíssima, em que basicamente a partir do sinal do eletroencefalograma podemos estar a conduzir uma cadeira de rodas, como se faz aqui em Coimbra ou em Lisboa, também sei que trabalham nestas áreas. Há muita investigação a ser feita nos chamados ambientes virtuais de apoio à cirurgia. Portanto, temos o cirurgião, uma cirurgia, por exemplo, à coluna vertebral, a ter projetado sobre ela, sobre o corpo da pessoa, todas as imagens dos exames que foram feitos, e ele, portanto, sistemas assistidos de navegação cirúrgica, portanto, é outra área muito, muito forte. Obviamente a nanotecnologia, que também tem muito física, não é um domínio da química, como se possa pensar, é das duas coisas, se calhar. Também é uma área em que vão haver fortes desenvolvimentos no futuro. Portanto, há aqui muito... E depois, tudo isto que eu falei há pouco, que é sistemas distribuídos, redes de sensores inteligentes, ter as pessoas nas suas casas, poder estar descansado enquanto temos os nossos pais, que já têm uma certa idade lá em casa, e saber que eles estão a ser monitorizados e que se houver alguma coisa seremos nós ou os serviços avisados rapidamente, e por aí fora. É um mundo completo, porque tem a ver com um dos componentes mais complexos do
mundo físico, que é o ser humano. E, portanto, aí as necessidades nunca mais acabam. Muito bem, professor. Acho que passamos por várias que o professor elencou vários das áreas em que tem expressão a instrumentação e, em particular, o desenvolvimento. Só dizer uma coisa. Portanto, e depois, qual é a questão de ser engenheiro físico ou engenheiro biomédico? É como eu disse, depois no fim acaba por não ser muito importante. É óbvio que o engenheiro biomédico, quando sai do curso, tem uma preparação bastante maior que o engenheiro físico na parte dos sistemas biológicos, não é? Nós, engenheiros físicos, temos uma formação maior na parte de instrumentação propriamente dita, mas depois, hoje em dia, todas estas coisas têm que ser feitas com equipas multidisciplinares. Quisermos que tenham desenvolvimentos grandes. E quando digo multidisciplinares, tem que realmente ser mesmo multidisciplinares, porque tem que lá estar um engenheiro, seja ele biomédico, seja físico, podem ser os dois, tem que lá estar o médico, tem que lá estar, se calhar, o bioquímico, tem que estar alguém que é sistematicamente esquecido, que é o matemático. Pode ser físico também, que não há problema nenhum, porque o físico normalmente é uma pessoa muito qualificada na área da matemática, mas principalmente alguém que saiba trabalhar com modulação de sistemas dinâmicos complexos, é algo que o engenheiro físico não sabe fazer. Quer dizer, pode vir a saber, mas à saída do curso não sabe fazer. E isso é claramente ou matemático ou físico, ou que há algumas nuances, se calhar o físico mais próximo daquilo que são os verdadeiros universos existentes, o matemático mais disperso por vários universos, mas se calhar com mais agilidade técnica, né, nestas coisas. Nós, por exemplo, na investigação que eu faço, eu tenho sempre matemáticos nas minhas equipes. Sempre. Nesse projeto de elastografia que eu falei há bocado, existem 2 professores de matemática, o professor Pedro Serranho, da Universidade Aberta, em Lisboa, e a professora Silvia Barbeiro, aqui do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra. E não passamos sem eles. Neste caso, temos que fazer modelos complexos para representar a propagação das ondas acústicas na retina, também a propagação depois para modelar a deformação da retina, resolver o problema inverso. Precisamos dessa malta. E, portanto, a fronteira entre o biomédico e o físico, à partida, são 2 cursos diferentes. Depois, se pertencemos à mesma equipa, acabamos por nos diluir uns nos outros. No fundo, eu acho que quero nitidamente o engenheiro físico, mas também os engenheiros biomédicos, e não é à toa que eles estão todos nos departamentos de física, exceptuando talvez no técnico, mas fizeram um departamento próprio, e talvez um pouquinho no Minho, é assim um bocado mais difuso, é que temos um certo DNA que tem a ver com a física, associado quer uma engenharia, quer a outra. E isso eu acho que é bom para o tipo de problemas que vão se resolver na área biomédica, haver pessoas que tenham um DNA de física a trabalhar nesses problemas, que acho que é uma garantia de soluções, uma boa capacidade analítica e de soluções bem estruturadas. Posso estar a ser assim, a puxar a brasa à nossa sardinha, mas acredito sinceramente nisto. Eu julgo ter interrompido. Que não há problema, o professor fez muito bem, até porque também julgo que é fundamental deixar essa nota sobre o trabalho multidisciplinar e a colaboração e a simbiose, no fundo, que é fundamental nestas áreas para um desenvolvimento verdadeiramente integrado. E eu, tanto posto que já analisámos aquelas que eram as questões fundamentais que pretendia abordar, eu colocava-lhe só 2 questões que foram colocadas por quem nos está a ver neste momento, e que julgo que o professor já terá tocado nas questões, mas de qualquer forma, se quiser Sim, com certeza, expandir um pouco mais. E a primeira que temos é que futuro vê na instrumentação virtual neste contexto da medicina remota? Pronto. A questão da medicina remota eu vejo vai ter na minha perspectiva, vai ter um papel fundamental. Por uma simples questão, é preciso controlar os custos, porque senão qualquer dia os sistemas de saúde absorvem uma percentagem do produto nacional bruto dos países que é tremendo. Com o envelhecimento da população, com o aumento da esperança de vida. E, por outro lado, também é vantajoso
não estar a levar as pessoas para os hospitais, a não ser que seja mesmo necessário. Aliás, os hospitais é dos sítios onde se apanham às vezes mais doenças, como se costuma dizer. Mas não é só por isso, é porque é muito caro. E também vamos lá ver uma coisa. Uma das soluções que tem sido utilizada pelos Estados para manter o sistema de saúde em certos níveis de funcionalidade é cada vez pagar pior aos seus profissionais. E nós temos situações que isso começa a ter consequências. Por exemplo, toda a gente ouviu aquela notícia que saiu aqui há uns meses atrás, daquela criança que fez a ecografia e que não tinha rosto, e a ecografia foi feita por um obstetra, como se vocês estão novos, nunca foram pais, já fui, portanto, obviamente também foi sempre um obstetra a fazer essas radiografias. E podemos perguntar, mas porquê que, fora dos hospitais, onde eles obviamente têm que fazer isso, porquê que os não são radiologistas a fazer essas imagens? Eles fogem tremendamente às ecografias, acho que se chama materno-infantis, não me lembro exatamente o nome, porque o sistema de saúde, o que lhes paga um doente do sistema de Serviço Nacional de Saúde que vá fazer um exame desses, o médico recebe menos de 5 euros pelo exame. Já viram o nível de responsabilidade que é estar a ver uma imagem do feto e depois no fim? Quer dizer, as pessoas estão-se a atravessar, todos eles têm seguros, obviamente, mas... E, portanto, as pessoas fogem disto, quer dizer, e isto tem a ver com esta tentativa de controlar custos e tem sido tem-se assistido nos últimos anos, até muitas vezes até por causa da maneira como os privados encaram a saúde. Tem havido um dumping de preços tremendo. Portanto, o controle de custos tem sido feito muito à conta do dumping. Eu acho que o controle de custos vai ter que ser feito à conta, obviamente, da eliminação do desperdício, isso é óbvio, mas da introdução de soluções tecnológicas que diminuam tempos de internamento, visitas aos médicos e que permitam a monitorização remota de uma série de doenças. E, portanto, eu acho que cada vez mais vamos ter casas instrumentadas a trabalhar para a saúde, vamos ter ambientes instrumentados, pessoas instrumentadas, portanto, um conjunto de sensores que nos vão permitir, se calhar um dia uma pessoa com o telemóvel consegue passar assim e saber se está mais ou menos bem, como se fazia no Caminho das Estrelas, com o tricorder, o Dr. McCoy, lá na série do Caminho das Estrelas, fazia isso. Obviamente que isto não é de um momento para o outro, mas vai existir, de certeza, uma tendência. E realmente de reservar os profissionais que custam mais ao Estado formar, porque um médico é caro a ser formado, são muitos anos, 6 anos de curso, não sei quantos anos de internato, especialidade, acabam facilmente por chegar aos 12, 13 anos de formação. Portanto, temos que utilizar mais as tecnologias para evitar utilizar tanto os médicos. E, portanto, acredito que essa instrumentação, chamemos de virtual, eu prefiro chamar de distribuída, porque ela é física, existe lá na realidade. Essa instrumentação distribuída vai ter um papel muito fundamental na medicina deste século XXI. E acredito também que um dos caminhos para tentar controlar os custos na medicina é ir buscar soluções à tecnologia, ir buscar soluções à engenharia. Acredito muito nisso. Depois existe todo um outro tipo de instrumentação virtual, que tem mais a ver com o âmbito cirúrgico, da preparação do processo cirúrgico e de apoio ao processo cirúrgico. Obviamente estamos a falar aí de uma coisa já muito mais sofisticada e menos generalizada, mas também acredito que vai ter o seu papel. E, aliás, é uma área de investigação ativa, muito ativa. Muito bem, professor. Coloco então a segunda questão que temos aqui do público, que é, julgo que o professor também acabou por tocar um bocado nisso. Professor, de que forma um físico teórico enquadrado num projeto pode desenvolver um trabalho na área da instrumentação e se é possível, visto que existe a tendência digamos, o contexto empresarial e a aplicação mais prática estar mais acessível e mais ligada aos engenheiros físicos? Eu acho que os físicos teóricos podem desempenhar papéis muito importantes na parte da instrumentação. Porque são, conforme eu disse há pouco, são capazes, têm essa formação, de ser capazes de modelar sistemas muito complexos. E quando estamos a trabalhar na área biomédica, isso é um exemplo, mas não só, eu já vou dar outros exemplos,
esses sistemas é necessário modelar esses sistemas. Aliás, tem havido, nota-se nos últimos 10 anos, um aumento da procura, quer de físicos, quer de matemáticos, por parte de empresas, especialmente na área financeira, seguros, etc., porque precisam, lá está, mais uma vez, sistemas complexos, às vezes caóticos, precisam de ser modelados e, portanto, ter alguém na nossa organização, num banco, nos serviços centrais do banco, saiba tentar modelar a evolução das taxas de juros, utilizando, se calhar, um modelo difusivo, qualquer coisa desse género, é uma mais-valia. Eles têm sido procurados. Por acaso, curiosamente, procuram-nos os físicos e os matemáticos já depois dos doutorados. Tem sido essa a tendência, mas tem havido essa procura. Eu vou dar um exemplo. Nós aqui não utilizamos físicos, utilizamos matemáticos, mas poderíamos ter utilizado perfeitamente físicos, como vocês vão ver. De um trabalho que fizemos e que até foi publicado em 2015. Era uma questão clínica. Se tivesse uma imagem, não sei se estou assim muito apertado de tempo, eu acho que esta apresentação que está aqui tem uma imagem desse género. Eu vou procurar e depois mostro. Até tenho aqui. Se me dão ideia, se me dão licença, vou apanhar aqui esta imagem. Pronto. Não sei se estão a ver. Se interessa-me esta imagem aqui. Isto é um OCT, a tal imagem da tomografia de coerência óptica. Isto é uma retina, é um tecido que a espessura disto são 300 micron. Isto é uma retina saudável, tem esta pressão aqui, todos nós temos, mas aqui é uma situação patológica, é um edema da mácula da retina. A mácula é a zona central da retina e é o único sítio onde nós temos uma densidade de fotorreceptores suficiente para conseguir ler e fazer as tarefas mecânicas finas. Pronto. Isto é uma coisa que acontece muito nos diabéticos. Provavelmente é um edema macular diabético e edema em medicina é a acumulação de líquido. Final. Havia aqui uma questão que era relevante saber, era onde é que se acumulava este líquido? Acumula-se dentro das células ou no espaço extracelular? Obviamente que esta tecnologia não nos permite saber isso, porque nós não temos resolução microscópica nesta tecnologia, porque sempre que queremos ver o fundo do olho, temos que utilizar como objetiva do instrumento as lentes que fazem parte do olho, e o olho tem umas certas aberrações, portanto não é fácil. E, portanto, como é que nós tentámos resolver isso? Nós tentámos fazer o seguinte, que foi, vamos fazer um modelo matemático, um modelo computacional da retina. Ok? Vamos resolver fazemos um modelo da retina e depois simulamos o próprio instrumento e vamos ver o que é que adquirimos. Não me interessava tanto a imagem, mas apenas uma linha da imagem, ou seja, um perfil de refletividade, e depois comparar com aquilo que se vê nos dentes. A retina é muito complexa, mas não tem lá uma camadinha que é daquelas que os físicos gostam, porque as células são esferas, portanto dá para simular bem as coisas. E o que nós fizemos foi considerar um domínio pequeno, resolver as equações de Maxwell para esse domínio, portanto estamos a trabalhar em física, foi feito por matemáticos, mas estamos a trabalhar em física. Resolvendo as equações de Maxwell, conseguimos obter o coeficiente de dispersão e a anisotropia de dispersão para aquela camada, e depois, para ter, também por questões de eficiência computacional, fazemos um modelo de Monte Carlo utilizando essas propriedades. E depois andámos ali a ajustar. Nós tínhamos feito uns exames em doentes, tínhamos doentes que tinham edema macular com o aumento da espessura da retina, edema macular sem aumento da espessura da retina, e andámos a simular, a ver como é que nós tínhamos que alterar o nosso modelo para reproduzir aquilo que vimos na realidade. Tínhamos que aumentar o tamanho das células ou tínhamos que espaçá-las mais? E chegámos à conclusão que existiam os dois casos. Havia um grupo daqueles doentes que não têm a variação da espessura, eu já não me lembro exatamente, mas o tipo de edema macular era um certo género, que se chama citotóxico, o outro era do género vasogénico, e, portanto, com esta abordagem, quer dizer, não conseguimos ver diretamente a realidade, mas utilizámos a modelação física para conseguir lá chegar. Perguntas-me se é instrumentação. Acaba por ser, porque estamos a utilizar um instrumento, um sinal que vem do instrumento, juntamente com um modelo físico, para tirar uma conclusão diagnóstica. Okay? E, obviamente, com o engenheiro físico poderá conseguir também fazer um modelo, mas isto é claramente uma área em que os físicos é que são bons nisto. Quer dizer, os físicos, e principalmente os físicos com uma boa formação teórica, de métodos matemáticos, de
modelação, aliás, existe uma cadeira de simulação e métodos Monte Carlo, pelo menos no mestrado em Física em Coimbra, é capaz de existir nos outros. Portanto, isto eu penso que obviamente é apenas um exemplo, mas é um exemplo que mostra bem como é que um grupo de físicos teóricos, ou neste caso foram matemáticos, mas não são tão longe, se calhar os físicos teóricos até eram mais adequados, porque aí eu tive que responder a muitas das questões das físicas, quais os valores de fronteira, admitir, quais essas coisas, integrados numa equipa de instrumentação. Isto era uma equipa que tinha o projeto, era um projeto de instrumentação, que tinha sido aprovado na área da engenharia. Portanto, claramente tem lugar, obviamente, não é só para estudar estrelas e neutrões. Estou a brincar. Muito bem. Eu julgo que, tanto quanto estou a observar, não temos mais questões do público e, portanto, julgo que esta foi uma sessão extremamente produtiva no que toca à área da instrumentação, e quero então agradecer ao professor por estar presente e por nos dar esta perspectiva mais aprofundada sobre esta área tão importante no desenvolvimento científico e tecnológico. E, portanto, resta-me desejar um bom fim de semana a toda a gente e que possam continuar a acompanhar esta iniciativa da Physics is Alive à medida que vamos desenvolvendo também outros temas importantes. Muito obrigado, professor, e muito obrigado a quem nos está a ver. Muito obrigado eu, e foi um prazer. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigado.